Bom, então esse é o material que vocês receberam de inclinação de uma reta, tá? Ele está falando sobre a inclinação da reta com relação ao eixo x, tá? Então a gente sempre vai tratar ela com relação ao eixo de x, tá? Então seja alfa a medida do ângulo, então vai ser o ângulo formado, né? O alfa, um ângulo formado. Um ângulo que a reta R forma com o eixo x, tá? Então é o ângulo que a reta forma com o eixo x. A medida do ângulo é considerada do eixo x para a reta, no sentido anti-horário. Então, é o sentido contrário ao relógio. Ele parte do x e vai indo para a parte negativa do valor de x, da abscissa, tá? Que denomina a inclinação da reta, tá? Então, como temos alguns exemplos aqui, onde o alfa ele é maior que 0 graus e é menor que 90. Aqui o alfa é maior que 90 e é menor que 180. O alfa é igual a 90 graus aqui, então quer dizer que ele está paralelo ao eixo y, tá? Isso quer dizer que o ângulo aqui embaixo forma um ângulo reto de 90 graus. Se a reta estiver alinhada com o eixo x, então o nosso ângulo vai ser de 0 graus, tá? Porque ele não... A diferença de x para o r, tá? Para a reta, a inclinação da reta é 0, porque ela está perpendicular ao eixo de x, tá? Então ela não sofreu alteração. Então sempre quando vocês encontrarem algum exemplo desse tipo, vocês já sabem que o ângulo formado por essa reta é de 0 grau, tá? Quando ele estiver na vertical, já sabe que é 90 graus, que forma um ângulo reto, tá? Então não precisa nem calcular, a gente já sabe que é um ângulo reto. Então o coeficiente angular de uma reta é o que define a inclinação dessa reta, é o valor do nosso alfa, tá? Então, considerando uma reta de inclinação alfa em relação ao eixo de x, o coeficiente angular ou declividade da reta é o número real m expressado pela tangente trigonométrica de sua inclinação, tá? Então, ela tem uma definição bem complicada, bem, para quem não entende, bem difícil, tá? Ela tem uma definição meia complexa, mas para a realização do cálculo dela é bem tranquilo, tá? Então, quando alfa é igual a 0 graus, então ela está na horizontal, ela está alinhada com o eixo de x, tá? Quando ela está na vertical, o ângulo é de 90 graus, tá? Como a gente tem alguns exemplos aqui, na primeira o ângulo dessa reta, a inclinação dela é maior que 0 e menor que 90. Por quê? Porque ela está crescente, tá? Se você aumentar o valor de x, o valor de y vai aumentando, então ela é crescente. Entre 90 e 180, o segundo exemplo. Isso quer dizer que ela é uma decrescente. Quanto mais você aumenta o valor de x, menor é o valor de y, tá? Aqui tem umas observações, tá? Algumas observações. E o principal, que é o nosso cálculo. Como que a gente calcula a nossa inclinação de uma reta, tá? Então a gente tem dois exemplos. Aqui a gente tem a fórmula dela, tá? Que é dada por m, vai ser igual a diferença de y dividido pela diferença de x, ou seja, x2 menos x1, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, tá? Então a gente vai partir agora para um exemplo aqui. Então aqui a gente tem um exemplo, determine o coeficiente angular ou declividade da reta que passa pelos pontos 2 e menos 3, menos 4 e 3. Então ele quer saber qual que é a inclinação da reta, tá? Qual é a inclinação da reta com relação ao nosso eixo de x, tá? Então ele quer saber com relação ao nosso eixo de x. Aqui. Então ele quer saber qual que é o valor da nossa inclinação, do nosso alfa. Tá? Ele quer saber qual que é o valor do alfa. Ele quer descobrir, dado esses dois pontos, né? A, 2 para x e menos 3 para y. B, menos 4 para x e 3 para y. Ele quer saber qual que é o valor do nosso alfa, tá? Qual que é o nosso ângulo, coeficiente angular que a gente tem. Como que a gente calcula? Então a gente tem ali a fórmula que m, que é o nosso coeficiente angular, é dado pela diferença de y dividido pela diferença de x, tá? Então a diferença de y
ela é obtida a partir do y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1. Então, esses são a nossa fórmula bem simples, tá? Bem tranquila de se trabalhar. Então, qual que é o nosso x1, qual que é o nosso x2? Então, o x1 é o nosso primeiro ponto, o x2 é o nosso segundo ponto. O y1 é o nosso segundo ponto de A, o y2 é o nosso segundo ponto de B, tá? Então, a gente só substituir. Então, o nosso m vai ser dado pela diferença de y, que é 3 menos 3, dividido por menos 4 menos 2. Então, 3 menos com menos fica mais. Então, a gente vai ter 3 mais 3, mais 3. 3 mais 3, dividido por menos 4 menos 2, menos 6. 3 mais 3 é 6, dividido por menos 6. 6 dividido por menos 6, chegamos ao valor que o coeficiente angular da nossa reta é 1, tá? Então, ou seja, a nossa reta ela vai passar bem próxima ao eixo de x, tá? Lembrando que aqui em cima tanto faz qual que é o valor de x1 e x2, tá? Quer ver se eu for inverter aqui. Agora eu vou fazer uma outra ocasião aqui onde eu vou inverter os valores, tá? Eu vou usar o x2 e o x1 vai ser o contrário, tá? Então eu vou usar esse aqui como x2, y2, x1, y1, tá? Então eu vou usar um valor contrário. Ah, professor, qual que eu devo usar como x1 e qual que x2? Tanto faz, tá? Desde que, por exemplo, você pegue o ponto de A, se o x de A for 1, o y de A vai ser o y de 1, tá? Se o x de B for o x de 2, o y de B vai ser y2. Se for o contrário, se o A, você for considerar o A sendo o ponto 2, então o x2 e y2. Se o B for o x1 e o y1, tá? Então, tanto faz a ordem que você pegar, porque a única coisa que vai dar diferente, não vai dar nada diferente aqui, tá? O valor vai ser sempre o mesmo, tá? Lembrando que aqui é negativo, tá? Mais com menos é menos. Então, a gente chegou nesse valor de m sendo igual a... Agora eu vou usar o contrário, então seria o valor de y, né? Primeiro o valor de y, que é menos 3, dividido pelo valor de x, que é 2 menos 4. Tá? Eu estou fazendo o contrário, eu inverti. Antes eu estava usando o 2 como sendo o x2 e o menos 3 como sendo o y2. Agora eu estou usando eles como o y1 e x1. Então, menos 3 com menos 3 vai ser menos 6. Menos com menos vai ficar mais. 4 com 2, 6. Então, menos com menos fica menos com mais. Fica menos. 6 dividido por 6, 1. Então, a gente chegou no mesmo valor, tá? Então, a gente chegou no mesmo valor, só que invertemos os resultados. Então, não importa a ordem que você vai usar, qual que vai ser o x2, qual que vai ser o x1. Tá? Qual que vai ser o nosso ponto de 2, qual que vai ser o nosso ponto de 1. O importante é que você use, se você usar o A como sendo o nosso segundo ponto, o x de A vai ser o segundo ponto, o y de A vai ser o segundo ponto, tá? Você não pode pegar o x de A sendo o segundo ponto e o y de A sendo o primeiro ponto de y, tá? Isso não pode. Se você pegar o A como sendo x2 e y2 e o B x1 e y1, o que não pode acontecer é você pegar o A sendo 2 e menos 3 e você usar esse como x2 e esse como y1. Não pode, tá? Você está alterando os pontos. Agora, se você estiver usando ele como x2 ou x1, tanto faz a ordem, o valor vai dar o mesmo, tá?